O que é a igreja? O que é a igreja? Quando nós falamos a palavra igreja, na nossa cabeça vem uma estrutura física de tijolos, onde nos reunimos semanalmente para cultuarmos o nome do Senhor. Mas vamos entender o que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Olhe para mim, queridos, até antes de Cristo vir, só existia, na visão de Deus, no olhar de Deus, só existia 2 povos sobre a face da terra. Não estou falando de nações vai, só 2 povos. Para Deus só havia judeus e gentios. Para Deus só existia isso, o judeu, aquela nação, que o povo que ele escolheu, e os gentios. Quem eram os gentios? Quem não é judeu é gentio. Para Deus só existia isso. Mas teve um momento em que surgiu um terceiro povo, existia uma terceira raça, que foi também proposta por Deus, que é a igreja. A igreja, então, ela vem a nascer e se constitui um terceiro povo, uma terceira raça. Por isso que Deus está falando isso, para não escandalizar nem judeus, um povo, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Perceba que ele separa judeus, ele separa gentios e ele separa a igreja, porque a igreja agora, recém-nascida, era diferente. Mas o que é a igreja? A igreja, a Bíblia vai falar que Cristo, ele é o cabeça da igreja, e que a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja, na verdade, ela é um ser espiritual. Por isso ela não é tijolos e cimentos e telhas. A igreja, ela é a união, a unidade de todas as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quando os judeus reconhecem Jesus como Messias, ele é implantado dentro da igreja. Quando o gentil, que nós eram gentios, porque nós não somos judeus, ou tem algum judeu aqui que eu saiba? Eu não conheço, né? Eu não sou. Posso até ter alguma coisa que eu não saiba, né? Alguma ascendência judaica que eu não saiba, mas eu não sou. Então aos olhos de Deus eu era um gentio, mas no momento que eu confesso Jesus como meu Senhor, eu sou implantado, enxertado no corpo de Cristo, e passo a não ser mais chamado de gentio, mas aos olhos de Deus eu sou igreja. Amém, queridos? Por isso que nós somos a igreja de Cristo. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja é essa unidade de pessoas que reconhecem o Messias, que reconhecem Jesus como Salvador e reconhecem o senhorio dele sobre as suas vidas. Isso é a igreja. Então a primeira pergunta, o que é a igreja? A igreja é a união de pessoas que aceitaram a Cristo. Judeus e gentios agora formam o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Amém? E quando essa igreja nasceu? Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Capítulo 2, versículo de número 1. Vai dizer o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe concedesse que falassem. Nesse exato momento, quando o Espírito Santo desce sobre a terra, é quando existe o nascer da igreja, né? Houve a morte, houve a ressurreição, houve ali o estabelecimento dessa nova aliança, mas a igreja ainda faltava, vou botar aqui numa palavra para nós entender, faltava um tchan. Faltava um algo para essa igreja dizer assim, nascemos. O que era? O Espírito Santo vir, aquilo que havia sido prometido em João 14, Jesus diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vou deixar com vocês um outro Consolador. Nós sabemos que essa palavra outro é alguém da mesma espécie que eu sou.
Alguém que é igual a mim. Jesus diz, olha, alguém que é igual a mim vai vir para continuar o que eu comecei, chamado Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, sobre a igreja do Senhor, onde havia reunidos ali quase 120 pessoas, 120 pessoas em um local, em um templo, digamos assim, reunidas, o Espírito Santo vem sobre eles, ele é, nesse momento, para a descida, essa descida, esse encher do Espírito Santo, é visível, porque diz que foi visto algo espiritual com os olhos naturais, que foram línguas como repartidas de fogo sobre cada um, e eles começaram a manifestar um dos dons do Espírito. Nós temos dentro da Escola de Ministério Fé uma aula, uma matéria que é os dons do Espírito, onde nós aprendemos os 9 dons do Espírito. E nós vimos lá que um dos dons do Espírito é o falar em línguas, esse daqui. E só para aqui, a título de curiosidade, aqui abrir um parênteses, eu não sei quantos irmãos sabem, mas existem 3 manifestações do dom de línguas. O dom de línguas, a gente fala, o dom de línguas, e a gente acha que é tudo a mesma coisa. Não é, existem 3 manifestações, com 3 momentos e por 3 motivos de existirem. Esse daqui é o primeiro, é o número 1, mas existem outras manifestações diferentes dessa do dom de línguas. E Samuel, quais são? Aí você vai ter que fazer a Escola de Ministério Fé para nós aprendermos como é que faz como é esse negócio aí. Em nome de... Mas aqui começou a igreja. A igreja começa aqui. Por quê? Porque a igreja, irmão, não é pessoas reunidas. As pessoas acham que igreja é pessoas reunidas. Se for assim, o Rotary Club é uma igreja. O Lions Club é uma igreja. A torcida do Fortaleza seria uma igreja, porque são pessoas reunidas, que têm carteirinha de sócio, que pagam mensalidade, que compram a camisa, que vão para o estádio, que torcem, que se alegram e que se entristecem, todos com um único propósito. Mas por que não são igreja? Porque não é só estar unidos que me faz ser igreja, é estar unido debaixo do poder do Espírito Santo, amém, queridos? Isso me faz, a igreja, ela é o permear, ela é a unidade do Espírito, é o Espírito que me faz estar unido com a Bruna, e no momento de raiva não matar a Bruna, é o Espírito Santo que em mim me converte, que me convence, que me restaura, que me transforma, que me dá graça para convivermos juntos, irmão, porque como é que seres humanos tão diferentes, tão distintos, vão conviver juntos? Somente pelo poder do Espírito Santo, irmão, não tem outra forma. Ora, se em casa, 2 pessoas reunidas, homem e mulher, mais ninguém tem problema, imagina uma igreja com 100 pessoas. Cabeças diferentes, criações diferentes, experiências diferentes, ideias diferentes, caminhando junto, vai dar problema. Agora, quando o Espírito Santo une pessoas, quando o Espírito Santo une as pessoas, a igreja está unida com o mesmo princípio, com o mesmo propósito, na mesma direção. Amém, queridos? Quando ela nasceu, com a descida do Espírito Santo. Mas, o que é a igreja nós já respondemos, nós já vimos quando ela nasceu, mas agora a outra pergunta é, por que ela nasceu? Por que a igreja existe? Por que nós nos reunimos como igreja? Por que que na plenitude, na soberania, na eternidade de Deus se preocupou em mandar Cristo, mandar o Espírito Santo para formar uma igreja na terra? Por que ele fez isso? Claro que nós poderíamos aqui falar sobre propósitos da igreja, mas eu quero falar sobre um propósito simples, prático e objetivo, que tem a ver com o que nós estamos tratando no culto de missões. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vai dizer o seguinte: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, se o Espírito Santo é o formador da igreja, nós estamos entendendo isso aqui mais uma vez. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Para quê? Para a igreja ser formada. Primeiro propósito, com um objetivo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Eu já falei aqui anteriormente que essa palavra testemunha, no original grego, é a palavra que dá origem à palavra mártire, martirizado, ou mártires. Quando nós lemos esse versículo, essa palavra testemunho, se nós mudarmos um pouquinho, para a tradução original seria o seguinte, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis meus mártires. E o que significa ser um mártir? Mártir é alguém que, quando necessário e se necessário for, morre para defender uma causa. Isso é um mártir. Um mártir é alguém que morreu por uma causa maior.
morreu para servir de exemplo que aquela causa é significativa, é importante, é relevante. Quando ele morre por isso, ele se tornou um mártir. Aí Deus, quando vai falar para a igreja que estava engatinhando e seria formada no capítulo seguinte, ele diz: olha, a igreja será formada por mártires. Olha como isso é interessante. Todos nós que estamos aqui fomos chamados primeiramente para sermos mártires. Pessoas que, se necessário for, morreriam por uma causa. Pessoas que, se necessário for, morreriam pelo amor de Cristo. Aí ele vai dizer, eu vou ler de novo o versículo, o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, para serem minhas testemunhas. Olhe para mim. Nós cristãos pentecostais, porque a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, a Igreja das Nações é uma igreja pentecostal, que crê no Espírito Santo, que crê no batismo do Espírito Santo, que crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. Agora, o que nós precisamos entender é por que nós vamos receber o Espírito Santo, por que nós vamos receber esse poder. A palavra poder vem da palavra dínamos, que dá origem à palavra dinamite. Quando você vê, e recebereis poder, ali está dizendo, e recebereis uma explosão de poder em vocês, para vocês explodirem mais forte ainda. Por que receberemos esse poder? Porque, irmão, sem esse poder nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Sem esse poder nós não conseguimos avançar. Por isso é necessário esse poder. Agora, por que falar em línguas? Por que ter dons? Por que ter chamado? Por que ter unção? Para que tudo isso? Para ser testemunha do Evangelho. O Espírito Santo e a igreja do Senhor veio e nasceu com um propósito, para que a igreja pregasse o Evangelho, ponto final. Tudo que a igreja faz é com um propósito primário. Ela faz como alimento para o propósito primário. Qual é o meu propósito? Pregar o Evangelho. Então nós vamos transmitir o culto pela internet para pregar o Evangelho. Nós vamos ter mais cadeiras na igreja para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Nós vamos nas ruas evangelizar para pessoas ouvir o Evangelho. Nós vamos ter as nossas aljavas nas casas para pessoas ouvirem o Evangelho. Você perceba que tudo que nós fazemos tem que ter um propósito inicial, primordial e fundamental, que é a igreja pregando o Evangelho. Esse é o propósito da igreja. Essa é a missão da igreja. Outro versículo que nos ensina isso também é Marcos 16:15. Marcos, capítulo 16, versículo 15, é um texto áureo, que vai dizer o seguinte, Marcos 16, capítulo 16, versículo de número 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. São as palavras de Cristo. Essa palavra ide, essa palavra está em um formato verbal que é uma imposição, é um imperativo. É um imperativo. Ide não é se podeis ir, não é quando der para ir, é ide. É uma ordem, é um imperativo. E esse imperativo não foi dado para qualquer pessoa, foi dado para a igreja, amém? Foi dado para mim, foi dado para você. Amém, queridos? Agora, como nós podemos cumprir a nossa missão? Porque a sua missão, a minha missão, é pregar o Evangelho. A missão da igreja é trazer o Evangelho a pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. Agora, como cumpriremos essa missão? Como iremos chegar ao final e dizer, como o apóstolo Paulo, acabei a carreira e completei a fé? Como eu consigo cumprir a minha missão? Eu também poderia aqui elencar vários e vários pontos, mas eu coloquei aqui 3 coisas para nós estarmos cumprindo a nossa missão. Três esferas de atuação, ou 3 esferas para cumprirmos a nossa missão. A esfera físico, almático e espiritual. Então, a igreja, para cumprir a sua missão, ela vai ter que se envolver nesses três amplitudes. Na amplitude física, na amplitude almática e na amplitude espiritual. Na amplitude física, a igreja precisa estar relacionada a uma estratégia a ser usada. Na amplitude almática, há um sentimento a ser expressado. E na amplitude espiritual, é um poder a ser utilizado. No primeiro ponto, Atos capítulo 2, versículo 46, a nossa missão é cumprida na esfera física. Como?
ela vai ser cumprida na esfera física. Eu falei sobre uma estratégia a ser usada. Aqui nessa área, é a única área que nós vamos atuar. É a área física, é o nosso dia a dia, é a nossa forma de atuação. Atos capítulo de número 2, versículo de número 46, vai dizer, essa aqui é a igreja recém-formada. Estamos ainda em Atos capítulo 2, a igreja acabou de ser formada. Vai dizer, e essa igreja, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Se você continuar caminhando e lendo, você vai perceber que eles caminhavam e faziam isso constantemente. Essa parte aqui, ó, partindo o pão em casa, de casa em casa, de casa em casa. Quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, sempre no último capítulo tem a saudação. Tem ali o momento que ele vai saudar as pessoas, saúdo a fulano de tal, saúdo fulano de tal, peço oração pelo as palavras finais. E nessas palavras finais você vai perceber o seguinte, Paulo dizendo, olha, orai pela igreja que está na casa de Epáfras, orai pela igreja que está na casa de fulano, orai pela igreja que está na casa de Cicrano. Tem lá Cicrano não, mas eu estou traduzindo, né, irmão? O que é que Paulo está dizendo? Ele está nos dando uma dica de como a igreja trabalhava. Paulo está nos dando uma dica de qual era a estratégia usada pela igreja recém-formada. Como é que a igreja conseguia crescer tão rapidamente? Como é que a igreja conseguia discipular 3.000 pessoas que acabaram de aceitar Jesus? Como é que a igreja conseguia discipular, batizar, pregar o evangelho, anunciar as notícias de Jesus para mais pessoas? E a dica que ele nos dá é, isso era feito de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. É por isso que nós aqui falando mais uma vez e falamos muito das nossas aljavas. O que é aljava? É de casa em casa, de casa em casa. A minha casa vai ser um local de pregação do evangelho, naquela casa outro local de pregação do evangelho, naquela outra casa pregação e também discipulado e louvor e oração e cuidado e atenção e serviço e redenção e salvação e mais pregação e mais discipulado e mais batismo. Por quê? De casa em casa, de casa em casa. A estratégia é a parte onde nós entramos. Porque Deus disse, ó, ide. Ele não disse, eu vou. Porque a parte dele já veio, já fez e já concluiu. E por ter cumprido e concluído, ele nos dá um poder, uma necessidade e uma missão para cumprirmos. Ide. E agora a pergunta é, para onde eu vou? O canto mais próximo, a quilometragem mais reduzida para você ir é na sua própria casa. Não tem distância menor do que na minha casa eu pregar o evangelho. Na minha casa eu anunciar as boas notícias. Primeiro para os da minha casa e depois para os laterais, frente, costa da minha casa. E a minha casa ser isso aqui. E partir um pão de casa em casa. Aí vai dizer, aí eu poderia estar escrevendo, eu, Samuel de Paulo, 2022, 2 Samuel 4:4, né? Eu saúdo a igreja que está na casa do Lucas. Peço oração pela igreja que está na casa do Diogo. Peço oração pela igreja que está na casa da Stephanie. É isso aqui, irmãos. Foi o que o apóstolo Paulo fez. A igreja cresceu de casa em casa. Amém, queridos? Parte física, mas tem a parte almática. No meu pensamento, a parte almática é o sentimento a ser expressado enquanto pregamos o evangelho. Com o evangelho, irmão, ele não pode ser pregado de qualquer maneira. O evangelho ele precisa de um sentimento para pregar. Um exemplo. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Vamos ler isso daí. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que a tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram bastante, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam, ou os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, olha para mim. Quando nós falamos de pregação do Evangelho, existe um cuidado que nós devemos ter, que é o cuidado da emoção que nós temos ao pregar o Evangelho. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que saiu na pracinha no centro de Maranguape, aqui na pracinha Capistrano de Abreu, e ficaram gritando, ele e alguns jovens da igreja, gritando assim: raça de víboras, no meio da pracinha aqui, raça de víboras, arrependei-vos. Ficaram gritando, sabe? Raça de víboras, arrependei-vos, o fogo eterno, não sei o que, não sei o que. Eu disse: meu Deus do céu. Aí a pessoa prega isso, rapaz, olha a ousadia, olha a pregação, isso é ousadia. Não, mas isso é quase doidíssimo. Porque imagina você que não é crente, está no meio da praça e alguém diz assim: ei, sua víbora. Nossa, se tiver uma pedra, você sapeca. Se tiver com o marido, chama minha mulher de quê, rapaz? Manda um negócio aí. Repete, você é um homem. Irmão, a pregação do Evangelho, ela é forte, sim, porque a pregação do Evangelho, ela é contra o pecado. Então, ela já é forte. Ela não precisa que eu grite, porque a palavra já é forte o suficiente. Eu posso enfatizá-la, mas ela já é forte. A pregação do Evangelho, ela é contra as pessoas, porque é contra o pecado que a pessoa pratica. Eu não preciso dizer você não presta, porque quando eu falo o pecado está errado, a pessoa já sabe o erro que ela cometeu. Volta alguns versículos aqui, volta um versículo aí. De novo. Olha isso aí, ó. Porém, aqueles homens, ouvindo isso, acusados pela própria consciência. Olha para mim, Jesus não acusou ninguém, acusou? Você não presta, sai da minha igreja. Você não presta, vá-se embora daqui. Falou assim, irmão, não fica ninguém. Tem algum santo aqui? Tem alguém aqui que não nada de errado? Não. Jesus não acusou ninguém. Entenda, Jesus não estava comungando com o pecado. Mas Jesus não estava acusando o pecador. Jesus ama o pecador e quer que ele abandone o pecado. Qual é o nosso papel? Pregar o Evangelho em amor. Pregar o Evangelho. Irmão, quando o Evangelho é pregado, nós podemos crer que a palavra ela é poderosa. Amém? Quando a palavra é liberada, Jesus só disse uma coisa: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? Acusados pela própria consciência. Não foi o irmão que disse: ei, tu vai mesmo? Lembra aquele dia não que tu fez aquilo? Não foi Jesus dizer: ei, você não presta, você também não presta, também não pode rebolar pedra, você também não presta, não pode rebolar pedra, você nem se fala. Não. Acusados pela própria consciência. Irmãos, quando o Evangelho é pregado, a nossa consciência, ela grita dentro de nós. Sim ou não? Sim. Quando nós estamos prestes a cometer um erro, está aqui o erro, eu estou prestes a acontecer um erro, tem algo em mim dizendo: não vai, não toca, não pega, não faz, não diz, não olha. Ou não é assim? É o Espírito Santo dizendo: não. E quando eu, mesmo assim, mesmo o Espírito Santo gritando dentro de mim para me não fazer, eu faço, na mesma hora seguinte, a minha mente me acusa. O sentimento de justiça está dentro de mim, e ele vai dizer: você errou. Ele vai me acusar dentro de mim, a minha consciência vai me acusar. Ela vai dizer: puxa vida, é aquela famosa frase: puxa vida, não era para me fazer isso. Puxa vida, se arrependimento matasse. Puxa vida, ou não é assim? Mas ninguém precisou dizer para você, simplesmente você percebeu. Porque, irmão, o Evangelho, quando é pregado, ele já é suficiente. Já é suficiente. E nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, ela é expressada, irmão, com compaixão. A palavra compaixão é com paixão. Então eu prego o Evangelho com paixão. Eu vou visitar alguém com
paixão. Eu vou no presídio pregar o evangelho com paixão. Imagina chegar no presídio para dizer, vocês não prestam porque vocês são bandidos. Quem deles que não sabe? Mas a maior dificuldade é ele saber que Deus os ama. O cara já fez tanta coisa ruim, que eu já vi pessoas dizer para mim, Samuel, não tenho mais jeito. Eu não consigo mais sair dessa vida. Irmão, o diabo aprisionou tanta pessoa, que ela não precisa que eu diga que ela não presta, que ela está pecando, que ela vai para o inferno. Não precisa disso, ela só precisa de uma coisa, dizer para ela, Jesus te ama. Jesus te perdoa, Ele morreu por você, Ele quer te salvar, Ele quer te alimentar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levar para a eternidade no céu. As pessoas estão precisando mais disso, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que nós vamos fechar esse olho aqui para o pecado está aqui, eu vou fechar. Não é isso. Mas até para falar contra o pecado, eu preciso de graça, compaixão e amor. Jesus aqui tinha tudo, a lei dizia, apedreja essa mulher. Ela foi pega em adultério. Aí Jesus, ele disse o quê? Quem não tem pecado, atire. Algumas versões, algumas traduções, até traduz o seguinte, ó, aquele que não pecou igual a ela, ou seja, quem não é adúltero, aí se for essa tradução, todos que estavam ali adulteraram de alguma forma. Você percebeu que nem os discípulos ficaram, irmão? Você percebeu que nem os discípulos ficaram? Pensando assim, vamos conjecturar. Né? Vamos imaginar aqui, fazer igual os filmes de Jesus, aqueles filmes, né? Que sempre aumenta alguma coisa, né? Imagina Pedro, mano. Pedro ele era valente, Pedro era destemido, Pedro era o primeiro que ia para cima. Quando tentava prender Jesus, ele foi o primeiro que passou a faca na orelha do caba. Imagina Jesus, está lá com Pedro, todo mundo, aí chega alguém dizendo, pega uma mulher adultéria, tem que meter a pedrada. Aí Pedro, ora, mano, pegou logo aqui, chegou logo as duas mãos, né? Eu já imagino Pedro pegando com as duas mãos, irmão. Porque pedra era... E pegasse pedra grande ainda, né? Pedra grande. Mas, irmão, esse mesmo Pedro ousado, destemido, que talvez eu estou aqui brincando com você, conjecturando, não está na Bíblia, só minha mente, que me dá essa liberdade poética, olha aí, essa liberdade poética. Pedro com duas pedras na mão. Aí Jesus diz assim, ó, quem não pecou, atira a primeira pedra. Agora imagina Pedro soltando as pedras, irmão, e indo embora. Você parou para pensar? Pedro, Filipe, Lucas, Mateus, Marcos, todos eles lá, né? Lucas não, né? Todos eles lá, pegando a pedra, soltando pedra e indo embora. Pegando pedra, soltando pedra e indo embora. Até que ficou só Jesus e aquela mulher. Irmãos, agora imagina nós hoje, em pleno século que nós estamos, o ano de 2021, beirando 2022, onde nós vivemos um negócio tão complicado que é as brigas, né? Hoje, irmão, está um negócio tão complicado de se viver, tudo é mimimi, tudo é briga, tudo é confusão. Se alguém postar uma foto na rede social, pronto, o mundo se acabou. O outro falou uma coisa, não sei o que. Irmão, é um negócio assim do outro mundo. É um negócio assim, é como eu vejo às vezes a pessoa dizendo assim, ó, tá difícil de viver nos dias de hoje. Agora imagina esse dia de hoje, cheio de acusação, cheio de pessoas donas das suas razões, onde o humanismo tem imperado, onde o homem tem sido o centro, onde o homem tem as suas razões. Não, a minha verdade é diferente da sua verdade. Respeite a minha verdade. Quando na verdade só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Só que até para confrontar a verdade do outro, tem que ser feito em amor. Eu me lembro de uma pessoa que estava tendo uma procissão aqui em Maranguape, há muitos anos atrás, e foi um crente, não era da nossa igreja, mas eu conheço ele. E ele ia do lado da procissão gritando contra a procissão. Irmão, eu não vi, né? O irmão dele que me contou. Gritando contra, falando mal, né? Não dizia palavras de baixo calão não, mas palavras de afronta, né? De afronta, afrontando mesmo. Eu não vi, mas eu imagino o pessoal, acho que vai o padre na frente com a imagem, né, a procissão atrás, e ele do lado, irmão, gritando. É coisa de doido, não é não? Coisa de doido. Imagina, será que essas pessoas ficaram felizes ou alegres com os crentes? Feliz ou alegre? Feliz ou com raiva? O que é que você acha? Com raiva. Você acha que essas pessoas ficaram mais perto de vir para um culto ou mais longe de ir para um culto? Você está entendendo, irmãos? Por quê? Porque a minha verdade. Só que a minha verdade tem que ser expressada em amor. Ser expressada em amor.
Como eu falei, a palavra já é poderosa para confrontar a pessoa no que é necessário. Quando nós lemos a parábola lá do bom samaritano, a palavra do samaritano, o que é que acontece? Naquele contexto, o samaritano foi o único a ter compaixão. Você vai ver lá, e o samaritano, vendo de longe, moveu-se de compaixão. Irmão, sabe o que é que falta hoje para nós, como cristãos, para a igreja? Amor e compaixão. Nós temos muito julgamento e acusação. Amor. A Bíblia diz assim, ó, não julgueis, e o que é o resto? Para não serem julgados. Ele dá um alerta, ele não dá uma proibição, viu? Eu posso julgar? Posso ou não posso? Posso. Claro que eu posso. Só que ele diz assim, ó, quando for julgar, é melhor que não julgue. Mas se for julgar, julgais conforme a reta justiça, porque com a mesma medida que medis, serás medido. Ou seja, se eu olhei para o Rafael e disse assim, eu acho que o Rafael está roubando, é um julgamento, ou não é? Eu medi ele com a régua injusta, que o Rafael não está roubando. Só que na minha cabeça, ele chegou aqui de carro novo, só pode estar roubando. Comprou uma casa no Colinas, está vendo? Está roubando? A minha mente julgou ele. Medida. O que é que acontece? A Bíblia está dizendo que com a medida que eu meço, com a régua, com a balança que eu vou lá, as pessoas vão me colocar dentro dessa mesma balança. Ou seja, lá na frente, alguém vai olhar para o Samuel e vai dizer o quê? Está roubando. Você está entendendo? A mesma medida. Aí você vai dizer, como é que pode? Estão dizendo isso de mim. Aí você não lembra. Você lembra? Aí dá vontade de um anjo vir assim, um anjo assim, com bilhetinho, né? Igual aquele meme. Vem para ele, aí o cara lê assim, você lembra daquele dia que você fez igual? Pois você está colhendo o que você plantou. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é julgar, mas a mais difícil é acertar o julgamento. Porque é fácil, você olha, imagina, você está andando, aí vê um homem e uma mulher perto um do outro, conversando, no escuro, se mais ou menos escondido. O que é que você vai pensar? Ora, pensou. O que vocês pensarem mesmo? Ou não é? Mas é um pai e a filha. O pai está pegando a filha para brigar com ela por algum motivo. Você está entendendo? Que a nossa mente ela vai criar um contexto, pode ser verdade ou não, e nós julgamos. A coisa mais fácil é julgar, a mais difícil é acertar o julgamento. Por isso, irmãos, é muito bom que a igreja ela tenha calma, ela tenha sabedoria e amor para com as pessoas. O Senhor nos chamou para amar o próximo. Os mandamentos da Bíblia, a Bíblia toda, irmão, é mandamento, sim ou não? O Antigo Testamento, irmão, tinha mandamento para tudo, e os homens ainda acrescentaram uma carrada. Para você ter uma ideia dos mandamentos, dizem aí, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, que eles acrescentaram um mandamento, se a galinha botar um ovo no sábado, mate a galinha, porque quebrou o sábado. Não está na Bíblia, mas estava nas leis deles. Só que aí Deus pega a Bíblia todinha, a lei todinha assim, ó, a lei se resume em duas coisas. E as duas coisas têm uma palavra em comum. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar o próximo. O evangelho, ele precisa de um ambiente de amor para ser pregado. Amém, queridos? Um ambiente de amor para ser pregado. Amar o teu próximo. Irmão, se você ama o teu próximo, você não fala mal. Você não julga. A igreja, ela precisa ser um ambiente de acolhimento. Amém, queridos? Acolhimento, não de expulsar. Não de dizer, aqui hoje não tem, aqui a igreja aqui, ela é comumente, eu estou até sentindo falta de uma pessoa embriagada hoje. Porque é comum vir todo culto ver uma pessoa embriagada, senta no cantinho, não é? Ou não é assim? Tirando aquele que quase não deixa a gente fazer o culto, o meu amigo que veio assistir o culto, fez uma zoada, veio para frente, veio para trás, sentou, deitou no chão. Tirando ele, todo mundo vem, fica caladinho e escuta a palavra. Agora imagina, a pessoa chegou na igreja, chegou de bermuda. Aí lá na portaria, o Artênia e a Stephanie dizem assim, pode entrar não, vai vestir uma calça, cria vergonha na sua cara. Você está na casa de Deus. Aleluia. O cara veio para a igreja. Imagina o cara chegou embriagado. Tenha vergonha na casa, você quer para a igreja desse jeito, rapaz. Como é que pode? Imagina se a gente fosse fazer isso. Imagina. Eu brincava lá na igreja do Novo Maranhão, dizendo assim, irmãos, imagina no dia que chegar aqui um homem vestido de mulher.
1,80 m de altura, musculoso, de vestido de peruca, batom, cílios, cílios assim, bem grandão. Qual é a reação da gente, irmãos? Não tem para ter reação. Reação de quê? É uma pessoa que vem para o culto, assistir o culto, ouvir a palavra, e se a palavra toca ele, aceita Jesus e muda de vida. Amém, queridos? Eu digo isso porque eu fui para um culto de Santa Ceia no último mês, agora lá na igreja sede. Eu acho que eu disse até para a Graciana quando eu cheguei em casa. Se a Graciana, acho que a Graciana também viu. Estávamos eu, Graciana, não vou dizer os nomes, claro, né? Deixa eu disse até que foi na sede, não foi? Oh, misericórdia. Aí estávamos sentados aqui, o banco da frente, aí tinha uma pessoa assim, bem diferente, né? Porque vem pro culto, irmão, no culto de ceia, né? Todo mundo na sede, todo mundo arrumado, de terno, de gravata. Às vezes só eu que vou meio feioso, mas... Aí estávamos sentados ali, tinha uns crentes novos na igreja, né? Que de outro ministério vieram para a igreja, estavam ali sentados. E bem assim, nesse ângulo assim, tinha uma pessoa bem diferente, vamos dizer assim, usar essa terminologia. Irmãos, eu estava sentado, e a pessoa que estava aqui, o marido e a mulher. O marido estava aqui, ó, a mulher, o culto ali, e ele estava assim, ó. Irmão, passou uns 10 minutos, fazendo o check-up geral da pessoa. Aí quando parou, foi a vez da mulher. Escandalizada, né? Ainda bem que a pessoa que estava lá na frente não virou e não viu uma arrumação dessa. Mas eu até disse aqui na reunião, né? Eu que estava atrás vendo, irmão, eu fiquei constrangido do negócio daquele. Porque imagina se fosse eu, se tivesse chegado na igreja e o pessoal me julgando. Eu não me sentiria bem. Porque eu fui para uma igreja e não estou de terno e gravata, porque eu não estou de calça social, porque me viu na rua, né? A Graciana, quando ia passar em frente a uma determinada igreja, de calça jeans para ir para a sede, as irmãs não davam paz do Senhor. Quando era de vestido, dava paz do Senhor. Por julgamento. Mas imagina, irmão, a igreja, que igreja é essa, irmão? Isso não é igreja. Chegou, irmão, deixa no cantinho. Irmãos, eu costumo dizer assim, ó, se a pessoa, por mais errada que viveu a vida, veio por uma igreja, para um culto, é porque dentro dela tem algo falando, um desejo brotando. Quem somos nós para impedir? Quem somos nós para embarrear um negócio desse? Quem somos nós para dizer, eu sou o juiz perfeito e você não pode chegar e fazer parte da minha igreja? Sabe por quê, irmão? Sabe qual é a diferença de nós para eles? Porque nós já aceitamos a Jesus, eles não. Porque senão nós seríamos iguais, ou não é? Quem sabe onde você estaria se você não tivesse conhecido Jesus? Quem sabe onde eu estaria se eu não estivesse servindo ao Senhor? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Por isso, irmão, nós não podemos julgar nesse sentido. Amém, queridos? E para encerrar, primeiro, como cumprir a nossa missão como igreja? Na esfera física, estratégia a ser usada. Nós tivemos até semana uma reunião de planejamento para o ano que vem. Os nossos cultos futuros são programados, né? Programados, uma programação que nós temos. A almática, o sentimento a ser expressado, o sentimento de amor, de perdão, de graça. A Bíblia diz assim, ó, porque todos pecaram. Todos, não disse, porque todos menos o Samuel. Porque todos pecaram. Então quer dizer que o amor de Deus foi igual também para todos. Jesus morreu na cruz para todos. O perdão dos pecados foi para todos, até aqueles que ainda não se arrependeram dos pecados, já alcançaram em Cristo a possibilidade de ter perdão para os seus pecados. A diferença dele para nós nós já nos arrependemos, e em nome de Jesus já abandonamos, eles ainda não se arrependeram, estão lá ainda, essa é a diferença. Mas nós não podemos ser cadeados e portões de impedimento da salvação de ninguém, pelo contrário, devemos ser pontes de Deus, pontes que vão ligar o perdido a Deus. Lá em Romanos vai dizer que Jesus, que ele nos reconciliou com Deus, Deus nos reconciliou em Cristo, reconciliou-se com nós mesmos, e nos deu o ministério de reconciliação, e nos deu o dom de reconciliação, e nos deu a capacidade, a possibilidade de reconciliar com o Pai outras pessoas. Para isso eu tenho que ser ponte, não cadeado, não portão, nada disso, ponte que leva as pessoas até Cristo, amém, queridos? E por fim, a parte espiritual, Atos capítulo 2, nós já lemos, mas vamos ler de novo, versículo 4. E todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos da amplitude da nossa missão na área espiritual, essa área espiritual tem a ver com o Espírito Santo nos enchendo, nos capacitando e nos direcionando, amém, queridos? É o Espírito Santo que vai operar em nós, por nós e principalmente através de nós. O Espírito Santo, ele é um poder, um dínamos, e interessante, irmãos, interessante, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, amém? Você habita na sua casa, sim ou não? Sim ou não? É só a sua mão que habita lá ou é você todo? É só o dedo mindinho que deita na cama ou é você todo? É só a sua cabeça que vai beber água ou o corpo todo bebe água? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, não é uma parte dele, não é a unha dele, não é uma fração dele, ele plenamente habita em nós, amém, queridos? Agora imagina que a Bíblia diz que o Espírito Santo é um poder, irmão, o poder que criou o universo, o poder que faz todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é esse poder e ele habita em nós. Agora, por que esse poder veio habitar em nós? Para que esse poder em nós, por nós e através de nós, pudéssemos fazer as coisas que Jesus disse que faríamos. Coisas maiores do que essa fareis. Se creres, fareis coisas ainda maiores. Acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Todo mundo ficou admirado. Pão multiplica, peixe multiplica. Todo mundo ficou admirado. Lázaro, redundante, mas foi para entender mesmo. Sai para fora. E saiu e todos ficaram admirados. Admirados, irmão, com o quê? Com o poder. Agora imagina que esse mesmo poder, o Senhor está dizendo que Ele nos deu para fazer coisas ainda maiores.